Revista Novo Tempo está no ar. No centro do Ultimate Workout estão a adoração, a oração e o desejo de ver jovens se aproximando de Deus. No Paraguai, a experiência missionária leva adolescentes a servir, crescer espiritualmente e tomar decisões profundas por Cristo. É o que você vai ver a partir de agora no Maranata, Histórias de Missão. Quando se fala do Ultimate Workout, muito se fala da presença de centenas de adolescentes dos vários locais do projeto e de toda a aventura. Mas na essência da experiência missionária está um foco profundo em Deus. É por isso que a adoração está no centro de cada Ultimate Workout. Os cultos são muito bons. São incríveis. A gente pode ter uma conexão emocional com a música e isso acontece muito. A gente canta umas 5 ou 6 músicas em cada culto. E é incrível, eu me sinto mais perto de Deus quando tô cantando, entende? O pastor Christian Marty foi voluntário pela primeira vez no Ultimate Workout e o coordenador espiritual desse ano. Olha, eu tenho orado por esses adolescentes de várias formas, em especial pensando sobre, enfim, o fato de que eles vão ter cultos de manhã e à noite. E a minha oração tem sido para que alguma coisa, eles ouçam alguma coisa, ou captem alguma coisa, entendam alguma coisa, que se torne tipo um pensamento que vai ficar lá na mente deles. E que o Espírito Santo consiga intensificar esse pensamento e que leve ele até o fundo do coração deles, que isso depois volte à memória deles e que durante o dia alguma convicção surja, alguma perspectiva, algum pensamento que venha à mente deles e então conduza eles para uma abertura para permitir que Deus faça uma coisa especial na vida deles. Eu acho, em especial com os sermões que acontecem todas as noites e todas as manhãs, que isso ajuda muito a gente a lembrar que Deus está sempre com a gente. Porque muitas vezes a gente tem outras distrações na nossa vida, outras coisas acontecendo, e eu acho que é importante a gente lembrar disso. Não é só no sábado que a gente pensa em Deus e os outros 6 dias só servem para trabalhar e viver a vida. Não, todo dia a gente deve louvar a Deus e se perguntar o que a gente pode fazer para servir a Ele. Nathan e seu irmão Noah, além de vários outros jovens da viagem, estudam numa escola pública onde moram. É muito importante conhecer outras pessoas que são adventistas, porque cria uma comunidade que fortalece a fé da gente. Ainda mais numa escola pública, que às vezes tem uma comunidade que zomba da sua fé ou que não gosta dela, sabe? Tá sendo incrível saber que tem gente com raízes cristãs, com o mesmo entendimento que eu. Porque eu não conheço umas pessoas assim onde eu moro. E, sabe, muitas das pessoas que eu conheço lá estão envolvidas com drogas pesadas e com todas essas coisas mundanas. Vir aqui e conhecer essas pessoas é uma bênção. Eu me sinto muito bem conhecendo pessoas assim e sabendo que tem gente com a minha idade que é tão dedicada à palavra que nem eu. Acho que eu me sinto mais confortável e mais aberto para falar desses assuntos quando eu tô num ambiente onde eu me sinto seguro para falar. Tipo, na escola, eu estudo numa escola pública e, enfim, eu não me sinto muito confortável e não faço muitos amigos por lá, porque o pessoal não tem a mesma mentalidade que eu, eles não têm os mesmos valores morais que eu. E aqui é um pouco mais fácil. Porque todo mundo tem esses valores e princípios cristãos que elevam a gente como cristão. Mas não são só os colegas que inspiram os jovens. Os voluntários também estão rodeados pela equipe de apoio que foram selecionados a dedo pela fé e dedicação aos jovens que eles têm. No Ultimate Workout tem vários mentores. Por exemplo, o coordenador. Também tem o pastor. Todo mundo tá ali para te ajudar a ter uma relação mais profunda com Deus. É pra você. E então isso é uma coisa muito importante. Você percebe que os mentores se importam com você. Eles te amam e querem o melhor pra você. E acima de tudo, eles querem que a gente conheça Deus de uma forma mais profunda. E esse amor por Deus é o que se manifesta de verdade.
Por fim, os adolescentes começam a perceber que, quando se tem amor por Deus, o amor dele transparece em cada um de nós. Vemos como servir aos outros para a sua glória traz alegria e transformação. Eu acho que, no geral, assentar os blocos e construir a igreja, sabendo que a gente está construindo essa igreja para a comunidade e construindo o templo de Deus ao mesmo tempo, isso preenche o nosso coração, dá alegria pra gente. Eu me sinto muito inspirada pelo fato de um grupo de adolescentes ter vindo e, com a supervisão, ajuda e ensinamentos de alguns especialistas, ter construído uma igreja para o povo de Deus usar. E isso me mostrou que a gente pode fazer muita coisa, até quando se trata de construir uma igreja. Eu acho que o que eu mais estou gostando dessa experiência está sendo ver o rosto dos pacientes depois de serem atendidos. No meu primeiro dia aqui, eu estava trabalhando na parte dos óculos, distribuindo os óculos para leitura. E eu via que as pessoas não enxergavam. E quando conseguiam ler, era tipo... elas ficavam radiantes. Me deixou muito feliz saber que eu pude ajudar elas de alguma forma. E essa transformação pode ser vista não só na comunidade, mas também nos voluntários. Quando eu vou numa viagem missionária, eu me sinto mais perto de Deus, porque aquele ambiente que eu tô é um ambiente de pessoas que têm o mesmo objetivo, e esse objetivo é poder louvar a Deus e servir a Ele, ser as mãos e os pés dele, seja através da construção de uma igreja, da interação com as pessoas, ou seja lá do que estiver fazendo, entende? Quando eu vou numa viagem missionária, eu me sinto abençoado e sinto que a gente tá abençoando outras pessoas. E isso é incrível. E olha, eu cresci muito espiritualmente nessa viagem missionária, sabia? Eu costumava ser uma pessoa muito fechada, que não queria demonstrar as minhas emoções e nem falar sobre elas. Mas acho que eu aprendi que, enfim, Deus está sempre com a gente. E não importa o que aconteça, Ele sempre vai estar com a gente. Se Ele está com a gente, nada pode dar errado, porque Ele está lá para nos proteger. E para alguns, a experiência do Ultimate Workout levou não só a desenvolver uma conexão mais profunda com Deus, mas também a assumir um compromisso mais profundo. Samuel participou do projeto incentivado pelo pastor dele, que por acaso era Christian Martin. Apesar de Samuel ter orado para seu coração ser tocado na viagem missionária, ele não imaginava que seria transformado. A parte que mais me tocou foi perto do final, na oração. Quando ele deu um momento para cada um orar sozinho e ele estava lá guiando todo mundo, enfim, frase por frase sobre pelo o que orar. E aí eu fiz isso e eu quase... eu fiquei muito emocionado, porque, ele estava falando bem assim: agora é hora de entregar a vida a Deus, nem antes e nem depois. Você não sabe se vai ter outro dia. E ver toda a comunidade aqui e ir para os cultos com frequência acabou abrindo uma porta para eu ter um relacionamento com Deus. Isso me tocou muito e foi eu senti que agora eu estava pronto para me comprometer. Eu nunca tinha sentido isso, mas aqui eu me sinto pronto. Voluntária pela primeira vez, Audrey Welty participou do Ultimate Workout para renovar sua conexão com Deus. A escola foi bem difícil. Era o meu primeiro ano do ensino médio, então eu tava tendo muita dificuldade e acabei perdendo um pouco do ritmo e também me afastando de Deus. Não era o que eu queria, eu não tinha a intenção de que fosse assim, mas tudo saiu do controle e eu sabia que precisava, voltar para Deus. E eu tava tentando tudo, mas eu vim esperando que o Ultimate Workout pudesse me ajudar, que pudesse me dar aquele empurrãozinho, e ele deu. Eu queria muito que Jesus estivesse no meu coração de novo, e eu tava procurando ele de verdade, e com certeza ele tava lá comigo. Eu sabia que eu queria oficializar tudo isso. Eu senti o Espírito Santo no meu coração. Foi quase como se eu reconhecesse a presença de Jesus e eu senti que não podia deixar isso passar. Eu não podia dizer não, porque foi uma sensação muito forte. E então eu fui lá e me batizei. Depois eu senti um sentimento incrível de paz e uma alegria. Foi uma coisa que fazia muito tempo que eu não sentia e eu me senti feliz de verdade. Foi maravilhoso e
Eu quero me sentir assim pro resto da minha vida e eu sei que Jesus pode me dar essa sensação. A minha oração tem sido para que a combinação de ouvir a palavra de Deus, falar, compartilhar e depois ir lá e servir aos outros seja transformada numa experiência única e que eles ou se vejam aceitando Cristo de verdade como um Deus realmente íntimo pela primeira vez na vida. Ou então que eles possam descobrir que eles estavam deixando a vida me levar e que agora queiram ter uma conexão real e diária com Deus, caminhar com Ele, conversar com Ele e ser verdadeiro com Ele. No fim do Ultimate Workout 35, havia uma longa lista de realizações. O serviço prestado ao Senhor. 2 igrejas construídas. 2 congregações agora com igrejas. Uma igreja renovada com uma nova pintura. 5 comunidades repletas de alegria, comida e cura. 12 corações dedicados a Deus. E 122 voluntários que aprenderam habilidades novas. Descobriram uma nova coragem, encontraram a pura alegria no ato de servir e vivenciaram uma conexão verdadeira e o amor de Jesus Cristo. Esse é o Ultimate Workout. O Ultimate Workout é um lugar onde a gente pode ter experiências novas, conhecer gente nova e fazer uma coisa que não dá pra vivenciar em nenhum outro lugar. O Ultimate Workout é sobre ver uma coisa diferente. Seja pra crescer num nível pessoal ou pra inspirar outras pessoas. O Ultimate Workout pra mim é um ministério que ajuda os jovens a conseguirem se encontrar com Deus. Mas não é só isso. Também ajuda a conseguir interagir, fazer novos amigos e apoiar uma comunidade que tá precisando. O Ultimate Workout transforma vidas. Ele é um ótimo jeito de ajudar os jovens a descobrirem o que eles querem ser no futuro. Ele tira a gente da zona de conforto de forma acolhedora. E ajuda a gente a enxergar quem é Deus e decidir quem a gente quer ser na vida. Tipo, isso tudo é muito real. É uma coisa muito íntima e pessoal e Deus tá ali, segurando a nossa mão e sendo nosso amigo. E é isso que torna o Ultimate Workout tão transformador. Depois de dias de trabalho, culto, serviço e convivência, fica claro que o maior resultado de uma missão não está apenas nas igrejas construídas ou nas comunidades atendidas, mas nos corações que decidem se entregar a Deus. Jovens que chegaram com dúvidas, medos ou distância espiritual encontraram na adoração e no serviço um caminho de volta para Cristo. Em Jeremias 29:13, Deus promete: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Promessa maravilhosa, né? E foi isso que essa experiência revelou. Quando um coração busca a Deus com sinceridade, Ele responde com paz, com alegria e com um novo começo. Muito boa noite para você. Que bom ter a sua companhia em mais uma edição do Revista Novo Tempo. Eu sou Darcy Vizan e vamos continuar acompanhando histórias que mostram a fé em movimento, pessoas servindo e vidas sendo transformadas. Hoje você vai conferir reportagens que mostram a igreja em ação, iniciativas que preparam pessoas para levar o evangelho e movimentos em prol de quem precisa de ajuda. E tem muito mais para você acompanhar ao longo desta edição do Revista Novo Tempo. Então fique com a gente e confira os principais destaques do Revista de hoje. Missão Beberibe. No Ceará, estudantes transformam férias em voluntariado e passam 5 dias envolvidos em ações sociais. A ADRA prepara voluntários para novas emergências no Rio Grande do Sul e grupo distribui refeições para a comunidade após capacitação. Acolhimento e cuidado com os idosos. Ações pelo projeto Quebrando o Silêncio mobilizam a igreja em diferentes partes do Brasil. Mega Vigília reúne mais de 1.200 jovens em Salvador para fortalecer a fé e inspirar uma nova geração a viver os princípios cristãos. Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias, que já está no ar. Vem ver!
As imagens das enchentes de 2024 ainda estão na memória dos gaúchos. Cidades alagadas, famílias fora de casa e milhares de pessoas precisaram de ajuda. Diante da recorrência de eventos climáticos extremos na região, a ADRA, a Agência Humanitária Adventista, tem buscado se preparar antes que uma nova emergência aconteça. Na cidade de Taquara, no Rio Grande do Sul, voluntários participaram de um treinamento para operar a carreta solidária em situações de emergência. Veja os detalhes na reportagem da Cláudia Brito. Em Taquara, no Rio Grande do Sul, a agência humanitária ADRA reúne voluntários para um treinamento voltado à resposta em situações de emergência. A proposta é preparar as equipes antes que um novo desastre aconteça em solo gaúcho. Sempre a gente atua em emergências. Nós temos aí um tempo, no máximo 48 horas, para chegar no local com a carreta. E aí toda a mobilização acontece nesse contexto. Agora nós estamos vindo antes, nesse tempo de trégua aqui entre uma emergência e outra, para preparar voluntários, preparar a equipe técnica da região, porque isso facilita muito no processo de agilizar tudo aquilo que é necessário. Essa carreta já esteve em algum dos momentos mais difíceis vividos pelo Brasil nos últimos anos. Agora, ela está sendo usada para preparar quem vai estar ao lado de quem precisa de ajuda. Cerca de 80 voluntários participam desse treinamento e aprendem como transformar uma estrutura móvel em uma verdadeira central de apoio. Nós estamos aqui com um grupo de voluntários e colaboradores fazendo um treinamento. Nós estamos nos preparando porque nós sabemos que uma resposta eficiente depende de uma equipe treinada, preparada e capacitada. Uma equipe está fazendo as refeições na cozinha, a outra equipe está na lavanderia, lavando, secando roupas e cobertores. A parte mais complexa é a instalação dela. Após o treinamento, a carreta foi levada para Porto Alegre, onde os voluntários colocaram em prática o que aprenderam. George Basso chegou ao Rio Grande do Sul como motorista da carreta, mas ao conhecer de perto o trabalho da ADRA, percebeu que poderia fazer mais do que apenas conduzir o veículo. E eu estive aqui no Rio Grande do Sul em 2024, logo depois daquela grande cheia que teve aqui na região de Guaíba, e pude ver muitas famílias ali com seus bens abandonados na rua por causa das inundações das cheias. Isso tocou profundamente no meu coração. Quando eu me deparei com esse projeto, eu falei, eu preciso também integrar isso aí, eu preciso ajudar, eu não posso ficar somente aqui dentro da carreta. Entre os voluntários está João Amauri, que sabe o que significa vulnerabilidade. Há alguns anos, depois da morte da filha, ele enfrentou uma depressão e passou a viver nas ruas. Foi acolhido em um abrigo e hoje trabalha para ajudar outras pessoas. Eu morei na rua 2 anos, Nunca perdi a esperança, né? Eu sempre pedi para Deus que Deus me abençoasse a minha vida, né? A minha vida começou na ADRA, entendeu? Me recolheram, me deram um apoio, me deram carinho. Hoje sou cozinheiro da ADRA. Eu faço com amor, faço com carinho, porque está sendo uma alegria e vai ser mais ainda. A Igreja Adventista do UNASP Campus Hortolândia está em festa, celebrando meio século de história. Nesses 50 anos, a igreja vem mudando muitas vidas, inclusive a de quem estava lá no início, na construção da estrutura. A repórter Charlize Alves conta tudo pra gente agora. A Igreja do UNASP Campus Hortolândia comemorou 50 anos nos dias 14 e 15 de agosto. Em 1976, a antiga capela ficou pequena e deu lugar a um templo maior. A construção ficou pronta em apenas 26 meses e foi inspirada na arquitetura de igrejas da Europa. No terreno, que antes era um laranjal, hoje está a maior congregação da sede administrativa adventista no sudoeste paulista, com 2.500 membros. Ao todo, 18 pastores lideraram esta igreja, transformando e guiando milhares de vidas pela fé e pela oração. O pastor Vendramin relata o que mais o impressionou em 1976. Eu acho que o principal são as bênçãos de Deus, porque aqui desde do projeto que o Dr. Franz Pestalozzi até o final foram bênçãos de multiplicação de donativos.
Eu nunca vi um negócio desse. O significado desse templo na minha vida é muito grande, porque quando ele inaugurou eu tinha 13 anos de idade. Aqui eu participei do falecimento do meu pai em maio de 89. Aqui eu me casei em janeiro de 84. Aqui eu apresentei as minhas filhas na igreja. Aqui eu batizei minhas filhas. E se essa vida continuar e eu estiver vivo, um dia talvez aqui seja a minha despedida final. O fim de semana teve concerto da orquestra do pastor Ronaldo Arco, exposição histórica e a inauguração da Pedra do Jubileu de Ouro. No culto, o público ganhou o livro comemorativo dos 50 anos. A congregação conheceu a história do seu Moisés, o primeiro pedreiro da igreja, que depois de 5 décadas foi batizado no mesmo templo em que ajudou a construir. Eu arrumei os novos amigos aqui, tá? E vi, já tem quase um ano que eu estou frequentando. E fui bem recebido, graças a Deus. Então eu falei, eu vou me entregar, porque o final está aí, né? A gente vê pessoas sendo transformadas. A gente vê alunos que estão servindo em várias regiões do Brasil e do mundo. Então, essa igreja é uma influência mundial, para a honra e glória de Deus, acima de todas as coisas. A celebração também marcou o início de uma nova fase, a ampliação da igreja, oficializada pelo voto dos membros e representada por líderes desde a igreja local até a mundial, com a presença da diretora mundial de educação, doutora Lisa Hardy. Passando por todos os 7 filhos. É uma coisa que eu quero fazer muito, porque é o estudo para o meu batismo, né? Que o meu batismo eu quero que seja mais rápido possível. E falando em história, a Patrícia Matter e o Jackson França chegam agora para contar para a gente sobre a origem da rádio aqui no Brasil. Jackson, Patrícia, bem-vindos ao Revista. Feliz sábado para vocês. Feliz sábado, Darcy! Feliz sábado a você que nos acompanha. E nesta semana especial a gente celebra uma história de 37 anos. Feliz sábado, Jackson! Feliz sábado, Patrícia, Darcy e a todos que estão com a gente. Hoje a gente vai relembrar um capítulo muito especial da história da Rádio Novo Tempo no Brasil, Patrícia. É verdade, foi em Afonso Cláudio, no interior do Espírito Santo, que tudo começou. A cidade recebeu a primeira emissora da Novo Tempo, inaugurada em 12 de agosto de 1989. E agora, 37 anos depois, pioneiros, ouvintes e profissionais celebram uma história que continua sendo escrita. Eu sinto feliz, bem recebido, sinto muito alegre, muito feliz, porque se eu fui o primeiro funcionário, quer dizer que eu fui o primeiro conhecedor da Novo Tempo. Um dos personagens importantes dessa trajetória é o Dr. Reinaldo Seibler, o primeiro anjo da esperança. Ele ajudou na compra da rádio e continua como doador. Que todos possam ter o conhecimento desse Deus maravilhoso que quer salvar a todos nós. Nosso abraço a todos os ouvintes, é o que nós desejamos também. E a história cresceu. Em 1995, a rádio fez a primeira transmissão em rede nacional, a partir de Vitória, no Espírito Santo. De lá para cá, muitas vozes passaram pelos microfones, milhares de ouvintes fizeram parte dessa caminhada e vidas foram alcançadas pela mensagem de esperança. E Deus sempre ali usou os locutores, os louvores, para falar o meu coração na minha caminhada. O nosso maior desafio é honrar o legado dos nossos pioneiros, fundadores da Rádio Novo Tempo, e encontrar novas formas de levar esperança, a mensagem de esperança aos corações sedentos. A Rádio Novo Tempo de Afonso Cláudio marcou os melhores momentos da minha história. E claro, você também faz parte da família Rádio Novo Tempo. Aqui você tem companhia 24 horas por dia. Para ouvir é simples, não é, Patrícia? É verdade, muito simples, Jackson. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e baixar o aplicativo. Está aparecendo aqui na tela. Rádio Novo Tempo, 37 anos levando uma voz de esperança a milhares de vidas. Feliz 37 anos, Rádio Novo Tempo. Feliz sábado, Darcy. É com você.
Feliz sábado, gente! Um feliz aniversário para a nossa Rádio Novo Tempo, que continue fazendo história e alcançando muitas vidas. Tem juventude adventista se mexendo em Vitória da Conquista, na Bahia. Cerca de 700 jovens participaram de um dia de missão que começou com capacitação para universitários, seguiu com ações sociais em 3 instituições da cidade e terminou com uma vigília espiritual. A repórter Érica Uchoa traz os detalhes. Cerca de 700 jovens adventistas se reuniram em Vitória da Conquista para um dia inteiro de capacitação, serviço e celebração. A programação começou pela manhã com um encontro voltado para universitários e se estendeu até a noite em uma vigília. A mobilização espiritual impulsionou a ação prática, levando esses jovens para as ruas da cidade. Os jovens, essa geração especial, tem um engajamento social muito forte e uma forma de torná-los envolvidos na missão é envolvê-los nessas atividades. Nós acreditamos que a religião verdadeira não pode ser só dentro de 4 paredes. O ministério é aquele que acontece da igreja para fora. Divididos em equipes, os jovens seguiram para 4 pontos da cidade, entre eles o Lar da Misericórdia e os centros de recuperação para homens e mulheres. Esse é um ambiente, é um local onde tem apenas 20 internos, ou são pessoas que vivem nas ruas, são pessoas que muitas vezes são de outras cidades e vêm para aqui e chegam aqui e não encontram oportunidade. As equipes levaram alimentos, itens de higiene e materiais de limpeza, arrecadados pelos próprios jovens ao longo da semana. Hoje nós vamos levar alimentos não perecíveis, nós temos algumas cestas básicas que foram arrecadadas por esses mesmos jovens. Vamos levar também um pouco de produtos de higiene. Um dos líderes de jovens que acompanhou as equipes é voluntário do Lar Francisco de Assis há mais de uma década. Ele viu de perto o impacto da presença dos jovens ali. São 4 lares, são 2 de homens e 2 de mulheres. O do Patagônia de mulheres são mulheres que sofreram abuso quando eram jovens e criaram transtornos. São pessoas que precisam de cuidado. Mas, segundo os organizadores, a entrega vai além do material. Eu acredito que não existe maneira melhor de ser Cristo para outra pessoa que não seja você, de fato, abençoando ela com as suas ações. Trazer os jovens para que eles tenham essa consciência de que ser cristão é muito mais do que frequentar a igreja, é muito mais do que você estar inserido em um meio, em um ambiente religioso, mas é sair das 4 paredes e ser as mãos de Cristo na comunidade. Eu vivi um momento espetacular. Ver a juventude passar por uma imersão e depois colocar na prática. A turma foi para a rua, visitou lares de idosos, entregou alimento, celebrou a vida e vi muitas pessoas se emocionando com esse tipo de ministério. À noite, a programação foi encerrada com uma vigília espiritual, marcada por louvor, reflexão e testemunhos. O objetivo do Ministério Jovem é salvar do pecado e guiar no serviço. E isso envolve uma religião prática. Não faz sentido ensinarmos a religião só dentro da igreja. Quando a gente olha para Cristo, a gente percebe Cristo atendendo as pessoas em suas vulnerabilidades. E ele atendia espiritualmente. Então, o propósito da nossa existência só encontrará verdadeiro sentido se a nossa vida estiver engajada em salvar outras pessoas. Tem gente que, quando chega a uma certa idade, já começa a ouvir: agora você precisa se cuidar mais. Não vai sozinha, deixa que eu faço. E claro, ter quem cuide da gente é muito bom. Mas será que cuidar precisa significar decidir pela outra pessoa? Gente, a Valdete tem 74 anos e parece ter uma resposta bem clara para essa pergunta. Ela dirige, viaja, mora sozinha, participa da igreja e quando decide fazer alguma coisa, ela avisa os filhos. Mas não espera autorização não, viu? Ela conta que a família está sempre por perto, só que sem tirar dela a liberdade de viver. Vou ao banheiro, me olho no espelho, eu sou eu. Não vejo nada diferente, eu sou eu. Claro, com o tempo você vai observando que as suas formas, o seu rosto, ele vai modificando um pouquinho. Mas o seu interior é uma coisa incrível. Sabe assim, você não sente que você está envelhecendo. Valdete tem 74 anos, vai fazer 75. E não parece estar muito interessada nessa história de que por ter envelhecido, precisa parar de fazer as coisas que gosta. Ela pega carro, viaja, visita a família, vai para a igreja, ensina da Bíblia e até passa temporadas fora de casa. E quando resolve viajar, por exemplo, ela não esconde dos filhos.
avisa, conta para onde vai, quando pretende voltar e pega a estrada. Olha, a mãe vai fazer uma viagem, por exemplo, né? Eu decidi fazer uma viagem, da tal dia, já passa o dia, tal. Até hoje eles não criaram nenhum problema. Até hoje não criaram nenhum problema. E eu participo para eles e vou. E isso não quer dizer que a família não se preocupe. Pelo contrário, ela já passou inclusive por um acidente de carro durante uma das suas viagens. Mas mesmo depois do susto, a família não tomou para si o direito de decidir como ela deveria viver. Isso porque existe uma diferença entre cuidar e controlar. Por exemplo, né, um filho que cuida com amor, exatamente pelo fato de ser por amor, ele não quer deixar transparecer que você, que é a pessoa que está sendo cuidada, perceba que é importante você cuidar, que ele está cuidando, para não acontecer nada de ruim. Então, ele fica sempre atento, ele está sempre presente, mas ele não te sufoca. E esse não sufocar pode parecer uma coisa pequena, mas para quem envelhece faz toda a diferença. É justamente para reforçar a importância do cuidado sem excessos e da proteção com respeito à autonomia que a campanha Quebrando o Silêncio deste ano volta a atenção para a violência contra os idosos. Muitos abusos acontecem de forma silenciosa e nem sempre são facilmente percebidos. A violência contra pessoas idosas nem sempre deixa hematomas ou marcas visíveis. Ela pode acontecer até dentro das casas, de forma silenciosa, através do abandono, da negligência, do controle financeiro, quem sabe, e até do isolamento social. E tudo isso pode estar presente em atitudes consideradas normais por muitas famílias. São famílias que achando que estão dando o remédio, estão dando o alimento, não precisam conversar, não precisam colocar o que está acontecendo na família. O idoso participa de tudo, mas acho que ele não está percebendo nada. Então, colocar mais o paciente idoso fazendo parte das decisões familiares, levar para sair, para passear, pegar um sol. E quando o assunto é família e apoio, disso a Valdete entende. Ela faz questão de falar dos filhos, da irmã, dos irmãos e dos sobrinhos. E diz que se sente amparada. Porque às vezes eu falo assim, eu vou morar em Angra 6 meses, como fiz agora esse ano. Fico 6 meses, fecho a casa aqui, alugo um apartamentinho, levo para lá. Sinto saudade, porque ela é a minha parceira de igreja, entendeu como é que é? Então, eu me sinto muito bem, me sinto amparada, me sinto confortada e segura. Garantir mais segurança para os idosos pode ser mais simples do que parece. Pequenos cuidados no dia a dia fazem toda a diferença. Muitas vezes uma palavra, uma música é uma memória que nunca se apaga. Se eu quero fazer um momento feliz do meu idoso lá que não está se comunicando, música ajuda bastante. Então é fácil essa contribuição, mas eu acho que procurar ajuda é procurar conhecimento. Conhecimento é tudo. E talvez seja essa a grande lição da Valdete. Ela não precisa escolher entre ter uma família presente e ter autonomia. Dá para ter as duas coisas. E quando a gente fala de violência contra a pessoa idosa, entender essa diferença é muito importante. É muito bom saber que a sua família, quando você toma uma atitude, ou até quando eles pedem uma opinião e você dá e ela é bem aceita, nossa, você se sente muito bem. Eu me sinto muito bem. Seja você. Não permita que os outros falem, senta aqui, arruma suas pernas. Não permita isso. Gente, a história da Valdete é um bom exemplo de como as coisas devem ser, viu? A pessoa idosa precisa, sim, receber um cuidado especial, atenção, mas controlar a ponto de tirar a liberdade é uma forma de violência, sim, viu? E esse tema está sendo tratado no projeto Quebrando o Silêncio da Igreja Adventista neste ano. Na edição de hoje do Revista Novo Tempo, a gente vai falar mais sobre esse assunto, tá bem? E agora é hora de ver a sua boa notícia, o seu recadinho aqui na tela do Revista. Se você ainda não mandou a sua mensagem, o nosso número é o 12-98135-2908, está aqui na tela. Manda o seu recado, que de segunda a sexta eu mostro as suas mensagens aqui na tela do Revista. Olha, vem comigo ver. Noeli de Parobé, Rio Grande do Sul. Boa noite, Darcy. Feliz sábado. Estou aqui assistindo ao programa. Que lindo esse cenário. Você fica muito bem nele. Obrigada. É sempre muito bom assistir ao programa de boas notícias. Manda abraços para a minha igreja, Igreja Adventista Panorâmico de Parobé. Um abraço para essa igreja, um abraço para a Noeli também. Tudo de bom. Obrigada pelo carinho, viu?
Boa noite, Darcy. Gosto muito do Revista e o cenário está muito bonito. Inclusive você que é amorosa. Marisete, obrigada, Marisete. Um beijo para você e para todo o povo baiano que está sempre ligadinho aqui com a gente. Luz Anita Nascimento, de São Luís do Maranhão. Boa noite, querida. A TV Novo Tempo é minha companheira há 4 anos, desde quando fui batizada. Aprendo muito com esta família. Amei o cenário novo. Deus te abençoe sempre, Darcy. Deus te abençoe também, Luz Anita. Um abraço para você. Obrigada pelo carinho, viu? A seguir, Missão 360 mostra um chamado que atravessou o oceano até a África. O Vânios compartilha experiências como missionário na Guiné-Bissau e o Silvio Soerriro vai contar os detalhes pra gente, viu? Tem também reportagens sobre voluntariado no Ceará. Por lá, estudantes da educação adventista se envolveram em ações sociais e mudaram os rumos de muitas histórias, inclusive de uma igreja que ia ser vendida. E ainda hoje eu recebo aqui o Pedro Farias para o nosso Giro Internacional de Notícias. Eu volto já. Hoje o Missão 360 vai mostrar para a gente a história de um brasileiro que decidiu atravessar o oceano para levar esperança e compartilhar o evangelho na África. Ficou curioso? Então vamos acompanhar juntos esse testemunho inspirador. Até onde você estaria disposto a ir para compartilhar a esperança de Jesus? Para o Vânios, essa resposta o levou até Guiné-Bissau, na África. E hoje ele vive como missionário nesse país e tem encontrado diferentes maneiras de servir e alcançar pessoas. Confira agora o testemunho dele. Bom, meu nome é Vânios Henrique Dias, eu sou mineiro de Belo Horizonte. Morei lá em Minas Gerais até 2005. Em 2005 eu mudei para São Paulo. Trabalhava em empresas regulares, normais, né? E em 2009 eu prestei vestibular para o curso de Teologia no NASP. Em 2010 fui estudar Teologia. E os estudos do Vânios estavam indo muito bem. Até que em 2012 ele recebeu um convite para passar 1 ano em Guiné-Bissau, lá na África. Eu nunca tinha escutado falar em Guiné-Bissau, não tinha ideia de onde ficava. Então foi um processo bem interessante, porque a gente precisava de dinheiro, arrecadar dinheiro, eu nunca tinha feito isso, arrecadar dinheiro para missão, essas coisas. E foi muito incrível como Deus conduziu as coisas e nós conseguimos tudo muito rápido. Nós começamos a falar sobre isso em setembro e em janeiro nós já embarcamos para Guiné-Bissau. Então o Vânios trancou o curso de teologia e foi lá servir como missionário na África durante todo o ano de 2013. E aí trabalhamos 1 ano lá, eu cuidava de 2 igrejas, a minha esposa ela era diretora de uma escola adventista lá. Nós trabalhamos durante 1 ano, aprendemos bastante, erramos muito também e depois desse 1 ano a gente regressou para o Brasil, eu fui terminar o meu curso de teologia. A minha esposa voltou para as atividades dela lá também. Até que no fim de 2017, a Agência Internacional de Missões, Adventist Frontier Missions, ou AFM, fez o convite para que ele voltasse para o campo missionário. E para onde que ele foi? Exatamente, lá para Guiné-Bissau. E quando foi em 1º de maio de 2021, nós desembarcamos em Guiné-Bissau. Nessa altura, o time de missionários já estava maior, porque eu já tinha mais 2 filhos. O Mateus e a Manu. E foi curioso porque no processo de preparar para ir para Guiné-Bissau, a minha esposa ficou grávida da Manuela, né? E nós não estávamos esperando isso também, né? E a gente ficou muito preocupado de ir com ela tão novinha para lá, ela chegou lá com 1 ano só, mas foi muito gratificante, interessante o processo e estamos lá até agora trabalhando com a AFM, alcançando os povos não alcançados da Guiné-Bissau. Para você que talvez não conheça, a Guiné-Bissau é um pequeno país localizado no oeste da África, com uma extensão de 34 mil quilômetros quadrados, menor que o estado do Rio de Janeiro. Uma triste realidade de Guiné-Bissau é que ele está entre os países mais pobres do mundo, o que torna ainda mais desafiador para quem vive lá. E o país todo tem só 10 pastores trabalhando, tem 80 ilhas, então com mais de 80, os pastores não conseguem chegar nessas ilhas. A missão muitas vezes não tem dinheiro para dar ao pastor para ele viajar até uma ilha, ele tem que viajar com recurso próprio. Os pastores lá ganham muito poucos, nenhum pastor lá tem carro.
Outro desafio para os cristãos no país africano é a questão religiosa, já que a grande maioria da população por lá segue outras religiões. Apesar disso, o Vânios e outros missionários estão conseguindo fazer um grande trabalho na Guiné-Bissau. A estratégia foi criar um centro de influência. Primeiro, eles começaram com um pequeno grupo, com poucos participantes no início, mas ele foi crescendo, até alcançar bastante gente. Hoje, eles oferecem curso de português, inglês, francês e até informática. E olha que eles criaram outras estratégias para espalhar esperança no país. E abrimos então esse pequeno centro que chama Casa Novo Tempo, onde nós abrimos e as pessoas vão lá em busca também de atendimentos médicos. A minha esposa ela é enfermeira e também estuda medicina lá em Guiné-Bissau, então ela ajuda muitas pessoas com medicação, com atendimento, com primeiros socorros, coisas do tipo, né? E as pessoas então vão chegando até nós dessa maneira. E aí a partir daí você consegue estabelecer algum vínculo, algum contato com elas e começa a ter oportunidade de falar de Jesus para elas. Em um país como a Guiné-Bissau, onde muitas pessoas nunca ouviram falar de Jesus, a mensagem precisa chegar até quem ainda não teve a oportunidade de conhecê-la. Para isso, é preciso gente disposta a ir. Esse é talvez um dos pontos da missão que mais me impressiona, é que o missionário consegue entrar dentro das culturas, dentro da vida das pessoas, de um jeito que quem está fora não consegue ainda, né? Então a gente está lá, a gente come com eles, vive com eles, chora com eles, ri com eles, brinca com eles, e isso gera muito engajamento, não sei se é a palavra certa, mas gera muito relacionamento, confiança, respeito, e aí eles abrem o coração. Então eu diria que o trabalho do missionário é ajudar as pessoas que não conhecem Jesus a abrir o coração para ele. No bloco anterior do Revista, você conheceu a Valdete, uma mulher de 74 anos, super independente e amada pela família. E essa história mostra pra gente o que é ideal. Mas isso não é uma realidade em todas as famílias. A violência contra a pessoa idosa nem sempre deixa marcas visíveis. Ela também pode estar no abandono, na negligência, no isolamento e até na exploração financeira. Para dar visibilidade a essas formas de abuso e ajudar na prevenção, a campanha Quebrando o Silêncio mobiliza comunidades em toda a América do Sul. A Edna Maíli traz os detalhes. E para entender como essa campanha ela atua na prevenção e na conscientização do combate à violência contra a pessoa idosa, nós vamos conversar com a Jeanette Lima, que é diretora do Ministério da Mulher da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para toda a América do Sul. Seja muito bem-vinda ao Revista, viu, Jeanette? Eu gostaria que você falasse para a gente quais são os tipos de violência que a campanha agora contra a violência ao idoso está agora com foco em 2026. Olá, Edna, um prazer estar aqui contigo e com cada amigo que nos acompanha. Nós trouxemos esse tema da violência contra o idoso porque nós estamos vivenciando um crescimento demográfico muito grande da população idosa. A gente tem aí uma estimativa pela Organização Mundial de Saúde que até 2030, 1 em cada 6 pessoas vai ter mais de 60 anos de idade. Com isso, a violência cresce também. E os principais ou as principais violências que acomete a uma pessoa idosa vem, em primeiro lugar, a violência psicológica. E essa violência psicológica, ela tem várias formas: abandono, negligência, indiferença, tratar esse idoso como alguém incapaz, não é? O descuido com aquilo que ele precisa para a sobrevivência, e não é o único tipo. A mais frequente é a violência psicológica através do abandono, negligência, mas a gente tem também a violência patrimonial. Muitos desses idosos são aposentados e a gente percebe que existe uma apropriação indevida, na verdade é um crime, quando um familiar, um parente próximo, um amigo, um cuidador se aproveita ou se apropria dos recursos desse idoso. Tem também a violência física,
Tem também a violência sexual. Ela é menos frequente, mas ela está presente de igual maneira na vida do idoso. E o que nós queremos é trazer a conscientização da população para que essa vida seja preservada. A gente quer fortalecer as redes de proteção e a gente quer incentivar uma cultura de cuidado, de responsabilidade coletiva, de reconhecimento, de cuidar daqueles que já cuidaram de nós. E uma coisa interessante é que a linguagem para crianças, para pessoas adultas, para todas as faixas etárias. Então, como é que vocês estão trabalhando aí essa linguagem diferenciada de conscientização? Olha, Edna, a gente acredita, o projeto é um projeto educativo. E como é conhecida a frase, é melhor educar a criança do que corrigir o adulto. Então, nós temos, por exemplo, materiais. Olha, essa é a revista infantil, eu tenho aqui a revista para adolescentes. Olha que tema bacana, eles já foram você. É uma forma de chamar essa criança, esse adolescente, educá-los, sensibilizando para que eles percebam, para que eles valorizem, respeitem a pessoa idosa. E a gente vai com esse material às escolas, às igrejas, à comunidade, para ensinar, para educar essas crianças numa cultura de valorização e de respeito à pessoa idosa. Então, como é que vai funcionar essa conscientização e como é que vai também acontecer a busca por ajuda, né? Como é que é possível acionar também os canais de denúncia? Os movimentos já começaram, viu, Edna? A gente está tendo palestras nas escolas, fóruns, a gente tem feiras, a gente tem ações comunitárias de conscientização, passeatas, Escola para a Paz. A gente tem vários movimentos que já estão acontecendo. E agora, no sábado 22, a gente vai ter uma mobilização massiva disso. Então, com as revistas infantil, de idoso, a gente tem a revista de adulto, panfletos, a gente vai distribuir, a gente vai levar essa informação para a comunidade. E a campanha, como você mencionou, ela também incentiva a denúncia responsável. E nós temos 2 canais do governo. O número 100 e o número 180 são canais que podem ser usados para que, em caso de violência comprovada, essa denúncia seja feita. E não esqueçamos, acolher essa vítima, ajudar essa vítima, é, sem dúvida, o mais importante. Então, eu quero convidar todos vocês a se envolverem nessa campanha. Nós temos o site do Quebrando o Silêncio, quebrandosilencio.org. Você pode baixar o PDF desses materiais e ter muitas outras informações. O que nós queremos? Preservar a vida. O que nós queremos? Promover a paz e proteger aqueles que já cuidaram de nós. É isso mesmo, Jeanette. Muito obrigada, viu, por todas essas informações. E também fica aí o convite para você aí de casa para estar participando dessa campanha de conscientização e acolhimento à pessoa idosa que é tão importante em nossa sociedade. E agora a gente vai direto para o estúdio do Hope Hour para saber do tema do podcast desta semana. O Wagner Cantori conta tudo para a gente, não é mesmo, Wagner? Feliz sábado para você! Oi, Darcy, feliz sábado para você assistindo aí o Revista Novo Tempo. Que casa linda, hein? Casa nova do Revista. Gostei. Nós estamos aqui na nossa casa, que também é linda, tá, Darcy? Mas não é nova, já estamos aqui há um tempo. Mas eu tô aqui com a Rafa. Ei. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, chefe. Chefe. Rafa Fagundes, ela trabalha aqui na Novo Tempo, trabalha aqui no Departamento de Estratégias Digitais, mas ela também é influenciadora. Ela fala sobre minimalismo, sobre cristianismo e como a gente pode ser feliz e ter um olhar muito mais despertado para as coisas de Deus quando a gente tem um consumo consciente, né, Rafa? Perfeito. Nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre sair das dívidas, sobre Deus e a nossa relação com as coisas. E eu acho que vai ser bacana as pessoas assistir. Vai ser muito bom. Então você que está passando aí por um momento onde parece que você está querendo provar as coisas pelo que você tem, acho que não é muito esse o mecanismo.
Às vezes a Rafa é taxada nas redes sociais. Ah, mas que avareza. Ah, mas não tem nada. Ah, mas que vida triste. E não é bem assim, a gente explicou no episódio. A gente explicou no episódio, vale a pena conferir. E a gente vai descobrir o que realmente importa, o que é essencial. E ter uma transformação, não só de grana no bolso, mas ao lado de Cristo. A Rafa tem o trabalho tanto no TikTok quanto no Instagram. É @Rafaela com 2 L's. FSM. Perfeito. E você pode seguir a Rafa lá, mas você pode também acompanhar aqui o episódio da Rafa no nosso Hope Hour. Então você sabe, a gente não tá na televisão, a gente tá aqui só convidando você para ir lá no YouTube, por exemplo, você procura a gente, Hope Hour NT, ou você vai encontrar a gente nas plataformas de áudio aí onde você ouve música, você também consegue ouvir o nosso podcast. Não deixa de seguir a gente no Instagram, segue lá, @Hope Hour NT, também no Instagram. Rafa, obrigado por esse episódio, foi lindo. Foi muito bonito, obrigada. Tem o testemunho da Rafa, ela encontrando com Deus realmente, eu tenho certeza que você vai amar, então acompanha a gente. Darcy, de volta aí com você, nessa casa nova linda que você tá tendo aí a partir dessa semana e até a semana que vem. Muito bom, obrigada Wagner, um feliz sábado para você. Agora, olha só essa história. Já imaginou se a sua igreja fosse colocada à venda? Para pensar. Imagina toda a história vivida na sua igreja simplesmente acabar. Pois é, no Ceará isso quase aconteceu, minha gente. Mas a situação mudou graças à ação de alunos da educação adventista. Eles foram até o município de Beberibe, no litoral do estado, para colocar em prática os ensinamentos que eles receberam na agência de missões. Durante a experiência, eles dedicaram tempo, trabalho e solidariedade à comunidade como um todo, mostrando que o aprendizado também pode ultrapassar os muros da escola e fazer a diferença na vida de outras pessoas, inclusive de quem frequenta a igreja que eu mencionei. Acompanhe essa história comigo. Durante 5 dias, 53 alunos da educação adventista no Ceará trocaram a rotina por uma experiência que não cabe nos livros. Cada aluno chegou com uma missão: usar as próprias mãos para transformar ambientes. E, no caminho, descobrir o quanto servir também pode transformar quem ajuda. As ações que acontecem aqui vai muito além de apenas transformar um ambiente, tem um significado muito maior. Enquanto eles ajudam as pessoas a transformar a vida delas, os adolescentes também são transformados. É no ato de servir que eles descobrem que a verdadeira identidade não é apenas o que eles são, mas o que eles desejam se tornar. Espero me tornar alguém melhor, mais parecido com Cristo. O nosso objetivo aqui é transformar vidas, mas também sermos transformados. Então, eu quero ser transformada, eu quero me tornar alguém melhor e é por isso que eu venho. Durante o dia, o grupo recuperava espaços e visitava famílias. À noite, realizava atividades para as crianças e compartilhava mensagens de fé. Tudo isso, na verdade, é a culminância de todo o trabalho que a gente tem feito pela agência de missões. Então, durante o semestre, os alunos eles vão, eles saem, a gente vai para a rua, para justamente isso ser o ápice. Isso daqui ser o ponto de encontro de tudo que eles aprenderam, tudo que eles viveram, para eles chegarem e realmente experimentarem o que é missão na vida, na prática. O cuidado também chegou por meio da saúde. Em uma feira aberta à comunidade, os moradores receberam orientações e participaram de atendimentos voltados à prevenção e qualidade de vida. A minha motivação foi que eu queria colocar um significado nas minhas férias, né? Que a gente vem aqui até para mesmo servir, né? Aí já entregamos folhetos, já fomos visitar, fizemos orações. E a que eu mais gostei, assim, foi de orar, né, com as pessoas, porque são pequenas coisas que impactam muito na vida das pessoas, né? Mas foi diante de uma pequena igreja que a missão ganhou um significado ainda mais profundo. Na fachada, uma placa de venda parecia anunciar o fim de uma história. Com a mobilização dos alunos e dos colaboradores da educação adventista, a antiga imagem começou a desaparecer. A reforma devolveu vida ao lugar. Agora, a igreja pode reunir pessoas para celebrar a fé e transmitir a esperança. É muito bom saber que desde o início eu estive fazendo a diferença. Eu participei da primeira, da segunda e agora é minha última missão. Mas também é muito bom saber que eu fiz amigos e vou deixar pessoas que viveram essas emoções comigo. Agora é a última vez na escola, mas nós vamos ser missionários a vida inteira.
Foram 5 dias de férias dedicados à missão. Tempo suficiente para renovar espaços, fortalecer uma comunidade e mostrar que, quando alguém decide servir, até uma história que parecia chegar ao fim pode ganhar um novo começo. Quase hora do intervalo, mas antes eu quero ver mais alguns recadinhos que chegaram pelo nosso WhatsApp. Vem comigo para a tela. José Raimundo de Pojuca, na Bahia. Boa noite, minha irmã Darcy. Eu amo demais o Revista Novo Tempo. Aquele abraço para todos da família da TV Novo Tempo. Um abraço para você também. Obrigada por sempre acompanhar a gente, viu, José? Levi de Venceslau Brás, no Pará. Boa noite, Darcy. Eu e minha esposa assistimos à revista Novo Tempo todas as noites. Peço que ore pela minha esposa, Marlene, que está com muita ansiedade. Marlene, respira fundo aí, tá bom? Jesus é contigo e a gente está em oração por você a partir de agora, tá bom? Tudo de bom para vocês. Del, feliz sábado, minha querida Darcy. Que bom estar contigo mais uma vez. Manda um abraço para o casal Regi e Marlene, da Central de Jundiaí. Beijo, sua lindeza. Vem ver. Regi e Marlene, um beijo para vocês. Deus abençoe e um beijo para Del também. Tudo de bom. Gente, no próximo bloco eu recebo o Pedro Farias para o nosso Giro Internacional de Notícias, tá bem? E você vai ver também, Mega Vigília reúne a juventude de Salvador, na Bahia, para fortalecer a fé e inspirar a nova geração a viver os princípios cristãos. E ainda hoje a gente mostra as ações pelo Quebrando o Silêncio, Brasil afora. Eu volto já. Já de volta com a Revista Novo Tempo e hoje o Giro Internacional mostra como gestos simples podem alcançar muita gente. Tem uma menina que juntou crochê e Bíblia no Uruguai, voluntários preparando cuidados de saúde para comunidades de Fiji e uma mobilização nos Estados Unidos para ajudar alunos na volta às aulas. Pedro Farias já está por aqui, traz essas histórias pra gente agora. Feliz sábado, Pedro. Feliz sábado, Darcy. Privilégio estar com você em mais um sábado aqui, com o pessoal de casa também, para compartilhar boas notícias, né? Como você citou aqui agora, são notícias lindas, uma mais bonita que a outra. Que nos inspiram, não é, Pedro? Nos inspiram e mostram como a igreja está crescendo, né? E vivendo o amor aqui no Brasil e em qualquer lugar do planeta. E a gente percebe que começam com atitudes simples, de uma pessoa que resolve se colocar de pé e falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Pois é, eu quero começar com uma notícia assim, uma ideia criativa, né? Que a pessoa usou e Deus abençoou. Legal, o espaço é todo seu, Pedro. Obrigado, Darcy. É seu também, que está aqui com a gente todo sábado. Feliz sábado para você também. Bem-vindo a mais um Giro Internacional, meu irmão, minha irmã em Cristo. E eu quero começar em Salto, no Uruguai, nosso país vizinho, com uma história que nasceu de uma ideia bem simples. E Ana Rina queria falar de Deus com as suas amigas da escola, suas colegas, né? Então ela criou um pequeno grupo de estudo da Bíblia e fez um convite diferente. Teve um detalhe nesse convite, viu? Ela pediu à sua avó, Cristina, que ensinasse crochê para as meninas. Olha que ideia diferente, né? E uma ideia que deu certo. Elas fizeram um PG com crochê. Imagina só, toda semana elas se reúnem para fazer meditação, fazem estudo bíblico também para as crianças e depois pegam ali a linha, a agulha e começam a tecer. Diferente essa ideia, né? Aos poucos elas avançaram tanto no estudo da Bíblia quanto no crochê também e já fizeram até acessórios para o cabelo. Nem os dias de chuva tiraram a dedicação aí desse grupo. E como a gente consegue ver nas imagens aqui, olha que coisa linda. Enquanto estudam a Bíblia, elas aproveitam para fazer um crochê aí bem bonito, bem legal. Olha só. E o interessante é que começou a alcançar famílias da comunidade também. A gente fica feliz, né? Porque uma criatividade que Deus dá pra gente se torna numa ação tão bonita, né, Darcy? Um PG com crochê, chega rimou, né? Olha só, rimou, viu? Gente, e o mais bonito é que uma ideia de uma criança começou a envolver outras famílias. O Pedro vai contar isso pra gente também. Pois é, inclusive outras meninas demonstraram interesse. Uma mãe disse que quer participar com a sua filha de 5 aninhos. Olha a filhinha trazendo já a família, olha só. E a oficina é gratuita, une aprendizado do crochê com princípios cristãos. Quem diria, né? Um convite simples entre colegas virou um espaço de amizade, aprendizado e de muita fé. É sinal de que a gente pode usar qualquer coisa para alcançar a gente para Cristo, não é, Darcy? Verdade. E no tempo de hoje, tira essa criançada do celular que faz tanto mal para o cérebro deles, né? Com certeza. Deu até vontade de aprender a fazer crochê, né? Ué, você pode aprender, Pedro. Pois é, o pessoal fala que é coisa de velho. Eu não concordo, não. Não qualquer é, não. Um pode Essa aprender. Nova juventude está toda ligada no crochê. Verdade. E quem diria, um crochê leva pessoas para Cristo também, né? De uma iniciativa tão criativa como essa, que a gente acabou de falar, feita à mão no Uruguai, a gente segue para outra história em que o cuidado também passa pelas mãos, gente. Mais de 50 voluntários da Adventist Health, a rede adventista de saúde,
se reuniram para preparar 1.023 kits de cuidados com os pés que vão ser levados para comunidades rurais de Fiji. Os kits foram montados pensando principalmente em pessoas com diabetes. Dentro de cada um desses kits tem meia, tem calçado fechado, itens para cuidar de feridas, curativos e também teve um toque pessoal ali. Os voluntários também colocaram uma mensagem de importância com o cuidado dos pés, uma foto da equipe também e saudações escritas à mão. A gente consegue ver até na imagem, que coisa bonita, um voluntário segurando aí um sapato. É um sapato que salva vidas também lá em Fiji, Daci. É verdade, gente, não é só entregar o kit não, viu? A proposta é levar atendimento também, certo, Pedro? Pois é, eu acabei de falar que um sapato pode salvar uma vida, a gente vai conseguir entender melhor agora também. Os voluntários levam esses kits para a viagem global, para o projeto Global Missions da Igreja Adventista. Junto com a entrega, enfermeiros, médicos especialistas vão fazer triagem de diabetes, avaliar e tratar feridas, orientar a comunidade sobre controle da doença e também cuidado com os pés. Por que um sapato pode salvar uma vida? Vale lembrar, em regiões tropicais como Fiji, muita gente anda descalça, o que aumenta o risco de cortes e machucados para quem tem diabetes. Uma ferida sem cuidado adequado para quem sofre de diabetes pode trazer complicações graves, inclusive amputações. Por isso, o projeto une prevenção, tratamento e informação e foi uma iniciativa que deu muito certo lá em Fiji, do outro lado do planeta, minha amiga. Sensacional, amei a notícia. É a igreja em ação, com todas as suas instituições. Isso, a gente não pode parar, né? E o nosso giro termina nos Estados Unidos com outra mobilização que começou com doações e foi para dentro da sala de aula. Funcionários da Advent Health na Flórida e parceiros da comunidade arrecadaram mais de 2.000 mochilas e mais de 2.500 materiais escolares para alunos de uma escola primária em Davenport, na Flórida. Foram várias semanas de arrecadação, chegaram cadernos, pastas, fichários, lápis de cera, como você pode ver aí na imagem aí, um kit completo para auxiliar o estudante aí da escola primária para poder conseguir aprender e começar o ano bem. Tudo isso foi entregue antes das aulas, tá? Esse detalhe é importante para que as crianças pudessem começar o ano letivo com mais tranquilidade, mais foco e mais aprendizado. Pode parecer um detalhe, mas Daci, faz diferença, viu? Faz toda a diferença, gente. Para uma família, uma mochila cheia pode representar muito mais do que o material escolar. Sem dúvida. Inclusive, Jessie Burt, responsável pelo programa de voluntariado, destacou que toda criança merece começar o ano se sentindo confiante e se sentindo preparada. No fim, é um gesto simples como esse que ajuda cada criança a chegar na sala de aula pronta para aprender. É com essa notícia que eu encerro o Giro Internacional de hoje. Um feliz sábado para você que está em casa também. Até semana que vem. Como de costume, a gente se vê amanhã na igreja. Para você, um feliz sábado, bom programa. Feliz sábado. Fica com Deus, Pedro. Obrigada, viu? Igualmente. Tchau. Bom, e a gente segue agora com notícia aqui de São Paulo. Nas regiões leste e norte da capital paulista, o evangelismo integrado de colheita reuniu pastores de diferentes campos do estado. Ao longo da semana, eles participaram de treinamentos, visitaram lares de interessados e membros afastados e realizaram evangelismos públicos em 12 igrejas. O resultado foi uma semana de muitas histórias transformadas, viu? Vidas transformadas, que terminou com mais de 240 batismos. Entre as décadas de 80 e 90, tendas e auditórios temporários abrigaram grandes evangelismos em São Paulo. Essas conferências resultaram em milhares de batismos e deram origem a muitas igrejas adventistas nas regiões leste e norte da capital paulista. A estratégia evangelística se modernizou e este ano 12 dessas igrejas foram escolhidas para receberem o evangelismo integrado de colheita, onde todos os ministérios e departamentos da igreja se unem para fazer evangelismo. Cada um na sua frente de trabalho, reunir as energias, reunir os seus líderes, os seus membros, para atrair pessoas e apresentá-las Jesus para elas. Por ser uma escola de evangelismo, a rotina durante o Wake foi dividida em 3 etapas: capacitação de manhã, visitas à tarde e pregação à noite. O evangelismo público não deve ser apenas um evento isolado, precisa fazer parte de um processo. E esse processo envolve a preparação, a mobilização, o treinamento da igreja, para que eles possam participar do evento da colheita. Foi nessa dinâmica que a Dona Maria, que participa desde o início do ano de uma classe bíblica da Ação Solidária Adventista, decidiu pelo batismo. Edgar conhece bem a força desse trabalho.
Há 17 anos, após encontrar o livro O Grande Conflito com o endereço da Igreja Adventista do Brás, tomou a decisão de voltar para Cristo. Sua esposa também resolveu conhecer a igreja e durante uma semana de evangelismo, ela decidiu pelo batismo. O evangelismo é muito importante. Precisamos convidar as pessoas, trazer as famílias e falar sobre a grandeza do amor de Deus. Eu compartilho meu testemunho pessoal com as pessoas porque eu mudei. A transformação vivenciada pela família de Edgar e tantos outros é o reflexo de um movimento que continua gerando frutos em São Paulo. Mas o fim de uma semana evangelística marca também o compromisso de uma missão que deve ser vivida diariamente. Quando nós abrimos as portas das igrejas ou através de outras metodologias com novos pontos, tendas, Deus estará trabalhando e usando todas as pessoas envolvidas para conquistar novas pessoas. A igreja tem agora essa importante tarefa de cuidar deles, continuar com o ensino, porque a igreja está composta por discípulos de Jesus. E um discípulo é aquele que aprende com Jesus e nunca deixa de aprender. E aquele que, enquanto aprende, já está fazendo novos discípulos também. Neste sábado, uma mobilização em todo o Brasil vai chamar a atenção para um problema que muitas vezes permanece escondido: a violência contra a pessoa idosa. A ação faz parte do Quebrando o Silêncio, campanha que neste ano reforça a importância da proteção e do respeito a quem envelhece. No sul da Bahia, as atividades já começaram e têm aproximado voluntários de idosos que vivem em instituições da região. Vamos ver? Ela tem 83 anos, um sorriso fácil e história de sobra para contar. Há 5 anos, Sônia ganhou uma nova casa e, com ela, uma rotina diferente. Para nós é uma alegria muito grande, porque isso nos faz muito bem na nossa vida. A música, o canto, falar de Deus, tudo isso é importante na nossa vida. O pessoal trata a gente muito bem. São nossos amigos, quando a gente sente uma dorzinha, eles chegam junto, tem aquele cuidado. O lugar que Sônia chama de casa, muita gente ainda conhece como asilo. Mas hoje, o nome é outro. Instituição de Longa Permanência, a ILP. Mais do que moradia, é um espaço de cuidado, convivência e proteção. É de grande importância, né, essas visitas, até porque essas pessoas que estão aqui, elas precisam de acolhimento. O acolhimento, né, do ser humano com o outro ser humano, o olhar diferenciado da pessoa. E mesmo quando o cuidado faz parte da rotina, tem uma coisa que continua fazendo diferença: a presença. E foi só a visita começar para a rotina ganhar outros sons. Teve conversa, música, sorriso e gente disposta a parar para ouvir. Nós quisemos trazer os colaboradores do escritório para que eles sentissem na prática como é que funciona o projeto este ano. Como o tema é idoso, o nosso olhar de prevenção para a violência aos idosos, nós escolhemos o local e foi este. E é claro que foi providência divina, porque as pessoas se sentiram muito bem acolhidas aqui. Violência não é só agressão física. Pode estar na negligência, na humilhação, na exploração financeira ou quando o direito de decidir sobre a própria vida deixa de ser respeitado. É para essas violências, muitas vezes silenciosas, que o Quebrando o Silêncio chama a atenção neste ano. Neste sábado, dia 22, a mobilização ganha as ruas e comunidades com ações de conscientização e prevenção à violência contra a pessoa idosa. Um alerta para uma responsabilidade que não tem data para terminar. Reconhecer direitos e não permitir que nenhuma forma de violência seja naturalizada. Então, levar para a igreja e para a comunidade esse olhar de acolhimento ao idoso faz toda a diferença. Então, a igreja ela se sente mobilizada a olhar com esse olhar acolhedor, diferente para esse idoso. E logo mais a gente mostra mais ações pelo Quebrando o Silêncio na Bahia e no Maranhão. Manter a fé e os princípios cristãos em meio aos desafios que a juventude enfrenta hoje é um tema que atravessa gerações. Em Salvador, esse desafio foi tema de um encontro que reuniu mais de 1.200 jovens para inspirar e renovar o compromisso com a identidade.
A Mega Vigília Desafios 3.0 trouxe momentos de adoração, testemunhos e decisões que preencheram a noite. Acompanhe. Em um mundo onde tantas vozes disputam a atenção dos jovens, uma delas ecoou mais forte no início desse mês. Mais de 1.200 jovens se reuniram em Salvador para uma noite de adoração, decisões e renovação do compromisso com seus princípios. A Mega Vigília Desafios 3.0 inspirou a juventude a enfrentar os desafios da vida sem abrir mão de seus valores. A nossa vida é cercada de desafios. Desde o nosso nascimento até hoje, desafio é a nossa vida todos os dias. Essa vigília tem o propósito de levar o jovem a entender que Deus está com ele, que Deus é por ele e que em todas as circunstâncias ele é mais que vencedor em Cristo Jesus. A Mega Vigília nasceu para fortalecer a identidade cristã em uma geração cercada de pressões e distrações. A programação incluiu momentos de louvor, testemunhos e batismos, celebrando e reafirmando a sua fidelidade com Cristo. Entre tantas histórias que inspiraram o público, uma mostrou que uma decisão pode mudar uma vida inteira, talvez até duas ao mesmo tempo. Na edição anterior da Mega Vigília, este casal tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus através do batismo. 2 anos depois, eles voltaram ao mesmo evento, mas com uma missão diferente, de mostrar e testemunhar como o discipulado transformou aquela decisão em um estilo de vida e que hoje, carregar esta identidade é um desafio que vale a pena ser enfrentado. Na última vigília, há 2 anos atrás, em 2024, nós viemos participar da vigília e nós não estávamos com os pensamentos de nos batizarmos, nos entregarmos a Jesus. Só que fomos impactados, pelo Espírito Santo de Deus, que a gente hoje entende. A nossa vida mudou. O nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, a nossa maneira de como entender a palavra, porque hoje entendemos que o Espírito Santo é quem nos esclarece, é quem nos mostra o que realmente a palavra significa para nós, porque depois que nos batizamos, entendemos que Deus, Ele sempre está, mas quando a gente se entrega, se batiza, desce as águas e vai de coração aberto para Cristo Jesus, Ele vai estar ali do teu lado, sempre te ajudando. Eu não tenho dúvida nenhuma, vai ser tudo maravilhoso para a honra e glória de Deus. Histórias como essa mostram que a identidade não termina na decisão pelo batismo. Ela continua sendo construída ao longo da vida, através do discipulado, do serviço e da missão. Como é o caso da Amanda, jovem missionária que conta como enfrentou esses desafios em outro país, servindo como voluntária. Vale a pena, a resposta é que vale a pena e vale a pena demais ser missionária. Eu nunca imaginei, na verdade, que fosse valer tanto a pena, porque a minha vida sempre foi voltada para o acadêmico, para a minha vida profissional, então eu nunca tinha pensado que algo assim tão fora da curva fosse valer muito a pena, e sim vale. E muitos desses frutos que foram colhidos ali, foram plantados e colhidos naquele período dos 6 meses, hoje eu consigo ver, na verdade, que o Senhor tem usado essas famílias agora para propagar essa mensagem, Então, sim, vale a pena ser missionário. Agora eu abro espaço para a sua boa notícia. Vem para a tela comigo. Claudinha, de Valença, Rio de Janeiro. Boa noite, Darcy. Minha mãe, Margarida Antero, de 93 anos, fica te esperando para ouvir o seu Vem Ver. Ela assiste todos os dias o programa. Não esqueça de mandar um abraço para ela e vem ver. Margarida, um beijo para você. Que legal, viu, que você gosta da gente. Deus abençoe muito você. Um beijo no seu coração. Evin do Paraná, feliz sábado, o cenário ficou ótimo, Deus abençoe. Obrigada, Evin, é para você, viu? É para todos vocês que nos acompanham aqui. Josifran de Souza, de Goiânia. Olá, boa noite. Estou passando para desejar um feliz sábado a todos os nossos irmãos adventistas do 7º dia. E em especial a nossa comunidade adventista da Central de Goiânia. Então, dá um abraço para esse povo e para você também. Obrigada aí pela interação, pela participação. E vamos para uma pausa bem rapidinho agora, mas você continua comigo, tá bom? Na volta, eu mostro as ações pelo Quebrando o Silêncio na Bahia e no Maranhão. Você vai ver também como foi o encontro que reuniu esposas de pastores para falar de comunhão e fortalecimento pessoal e espiritual em Manaus. E tem também outras notícias para você. Eu volto em instantes. De volta com a Revista Novo Tempo. Muito obrigada pela sua companhia nesta sexta-feira, 21 de agosto.
Gente, mais de 70 esposas de pastores e obreiros participaram de um encontro cheio de propósito em Manaus, no Amazonas. Durante 4 dias, elas participaram de palestras, momentos de comunhão, oração e reflexão sobre temas relacionados à vida pessoal, familiar e ministerial. A programação teve como tema Eleitas por Ele. Vamos ver? A missão também acontece nos pequenos encontros, em uma conversa, uma visita, um estudo bíblico ou uma oração. Essas mulheres acolhem, aconselham e ajudam a levar esperança. Elas caminham ao lado dos esposos e também participam ativamente do cuidado com a igreja. Mas quem está acostumada a cuidar também precisa ser cuidada. O nosso objetivo com esse concílio para as esposas de pastores e obreiros é que elas pudessem estar aqui em um momento só delas, um momento que elas pudessem elevar a Deus as suas preces e que através das palestras elas pudessem também sair renovadas daqui. Durante 4 dias, elas encontraram o espaço para olhar também para a própria caminhada. As palestras abordaram temas relacionados à identidade, autoestima, espiritualidade, família e aos desafios enfrentados pelas mulheres na atualidade. Nós trabalhamos neste concílio a temática do risco do uso excessivo da tecnologia. E nós estamos aqui no encontro de mães que precisam de fato ter conhecimento e não apenas informação. As palestras me ajudaram a ver que eu estou no caminho certo, né? Eu tenho 2 filhas e lá a gente já trabalha algumas coisas relacionadas à questão do uso da tecnologia, de evitar. Vindas de diferentes regiões do Amazonas, elas chegaram trazendo histórias, experiências e desafios diferentes, mas com algo em comum: o desejo de servir a Deus e contribuir com a missão ao lado de suas famílias. Eu sou de Carauarium. Viajei 36 horas para este momento especial e quero dizer que valeu muito a pena. Eu saio daqui transformada, com a fé fortalecida, renovada e tendo a certeza que eu fui uma eleita por Deus. Essa é a minha primeira vez no concílio e eu estou muito feliz por iniciar a minha jornada no ministério com essa experiência que foi única, que foi incrível, e a gente já começar aprendendo tantas coisas que vão ser excelentes no meu desenvolver, na minha caminhada, com meu esposo, com a minha família, mas principalmente com a minha igreja. Preciso se preparar, e não somente eu, né, mas a minha família, o meu ministério, as ovelhas do meu esposo. Ao final, ficou uma mensagem simples, mas profunda. Fortalecer quem serve também faz parte da missão. Renovadas na fé e fortalecidas para continuar servindo, essas mulheres retornaram para suas famílias e comunidade com a certeza de que não estão apenas acompanhando o ministério, elas também fazem parte dele. Saúde mental, ciência e espiritualidade se encontraram em um congresso realizado em Juazeiro, no norte da Bahia. A programação reuniu especialistas para discutir temas como ansiedade, autismo, relacionamentos e os desafios do cuidado emocional. O repórter Alejandro Silva mostra como esse diálogo pode ajudar igrejas, famílias e comunidades a acolher melhor quem enfrenta esses desafios. Ansiedade, relações tóxicas, compulsão alimentar, autismo e os impactos do mundo digital. Assuntos presentes na rotina de muitas famílias ganharam espaço para diálogo em Juazeiro, no norte da Bahia. O Integralmente reuniu especialistas para discutir saúde mental a partir de um encontro entre conhecimento científico e espiritualidade. Fazer isso nas igrejas é muito importante, trabalhar essa questão da fé, da espiritualidade, da saúde mental. A saúde mental tem sofrido muito preconceito por muito tempo, então trabalhar nela é uma coisa fundamental. Durante 2 dias, as discussões passaram por diferentes aspectos do sofrimento emocional e da forma como ele interfere nas relações, nos hábitos e na vida cotidiana. Falar sobre saúde mental é falar sobre relacionamento, hábito, fé e cuidado. E foi justamente essas propostas que uniram os participantes do Integralmente em Juazeiro para 2 dias de aprendizado sobre o cuidado com o ser humano de forma integral. Quando a gente fala de saúde mental, nós estamos falando não só de problemas, só da ansiedade, só da depressão, nós estamos falando de um contexto social, histórico, espiritual, como já dizia ali em Lucas 2,52, que fala estatura, que é o físico, graça, diante de Deus, diante dos homens. Então tem toda uma perspectiva social, espiritual
e biológica. Essa visão também foi aprofundada em 6 trilhas temáticas. Em grupos menores, os participantes discutiram relações tóxicas, alimentação, emoções, ambiente digital, sofrimento, ansiedade e autismo. A proposta é aproximar temas complexos de situações que fazem parte do dia a dia. A importância de a gente trazer temas como esses, tão relevantes para a sociedade, para dentro da nossa comunidade religiosa, é justamente para despertar os membros sobre as possibilidades daquilo que a gente pode fazer para acolher, para abraçar e amparar essas famílias atípicas e como a gente pode recebê-las, dando a elas a oportunidade de ter a esperança de Cristo Jesus. Uma das experiências apresentadas foi a Rede Adventista de Apoio à Família Autista, que busca preparar comunidades religiosas para receber e apoiar melhor famílias atípicas. Ao final das trilhas, os especialistas compartilharam com o público algumas das principais reflexões desenvolvidas nos grupos. Entre ciência, experiências pessoais e momentos de espiritualidade, o Congresso abriu espaço para um assunto que ainda carrega estigmas e exige cada vez mais informação e acolhimento. A expectativa é que o diálogo continue e ajude igrejas, famílias e comunidades a estarem mais preparadas para cuidar da saúde mental de forma integral. Conversar, ouvir e estar junto. Esse foi o foco de uma visita muito especial que você vai acompanhar agora. A ação faz parte da campanha Quebrando o Silêncio e reuniu voluntários para lembrar a gente que afeto e presença também protegem. A reportagem é da Érica Uchoa. Uma ação realizada em Vitória da Conquista reforçou o cuidado essencial com a pessoa idosa, presença, atenção e escuta. Colaboradores da Igreja Adventista visitaram o abrigo Lar Terceira Idade, em uma iniciativa da campanha Quebrando o Silêncio. Deixar este momento especial para cuidar de quem um dia cuidou de nós, nos faz também refletir que um dia precisaremos desse cuidado. E a gente entra nessa experiência cuidando, amando, abençoando, e nós é quem somos muito mais abençoados. Eu vim na convicção que eu ia cuidar, mas eu que estou saindo assim, abençoada. Em 2026, a campanha chama a atenção para situações de violência, abandono e negligência contra a pessoa idosa. A importância do Quebrando o Silêncio é a disseminação de informação, né? É a população saber que é dever de cada cidadão denunciar sempre que souber que um idoso está sendo maltratado, está sofrendo algum tipo de abuso. No abrigo, a proposta foi transformar esse alerta em cuidado, com tempo para ouvir, conversar e criar vínculos. Nós estamos tendo o privilégio de nos conectarmos com essas pessoas, ouvir as histórias, conhecer um pouco da vida delas. E isso para nós é maravilhoso, porque uma das coisas que esse público mais precisa é ser ouvido, ter oportunidade para poder falar. O abrigo Lar Terceira Idade recebe hoje 17 moradores. Boa parte chegou aqui por indicação da própria família, que muitas vezes não tem estrutura para cuidar dos mais velhos em casa. E é justamente a falta de companhia, uma das maiores dificuldades enfrentadas por eles. Todos eles têm uma história para contar. Todos. Muitas histórias. Joaquim fala que é aventureiro, Messias, ele ama ler livros, eles amam conversar, não só fazer a ação em si. E seria importante, né, sempre voltar, né? Porque tem muita gente que fala, a gente vai voltar, mas tem muitos que não voltam, principalmente os estudantes, né? E eles sentem falta disso, né? Alguns aqui são cristãos e amam, né, ouvir a palavra de Deus, louvar. E é bom para a vida espiritual deles também, né? E quando o Senhor age na vida dessas pessoas através de nós, Ele vai fazendo a mesma obra no coração nosso. Então é uma bênção dupla, a gente dá, mas a gente também recebe, é um grande privilégio nos conectarmos com a comunidade. Como você viu aí, cuidar também é estar presente. No Maranhão, as ações pelo projeto Quebrando o Silêncio também já estão acontecendo e uma delas levou música, carinho, livros e kits de higiene para idosos de uma instituição de longa permanência em São Luís, a capital do estado. A iniciativa reuniu colaboradores do escritório da Igreja Adventista e da Educação Adventista em um dia marcado por encontros, aprendizado e muita emoção. A chegada foi diferente. Nas mãos, livros e kits de higiene. No coração, a expectativa de viver uma experiência que iria muito além de uma ação social. Colaboradores do escritório da Igreja Adventista e alunos da Educação Adventista no Norte do Maranhão participaram da programação que teve como propósito acolher, ouvir e valorizar os idosos. O objetivo dessa ação neste dia é estarmos aqui numa clínica de acolhimento ao idoso, favorecermos o acolhimento, ouvi-lo
ouvi-los, porque uma das coisas assim que a gente percebe mais em relação ao idoso é eles terem pessoas que desejem escutá-lo, que desejem ouvir as histórias que eles têm para contar. Os presentes foram entregues um a um, mas para quem recebeu, o gesto ganhou um significado ainda maior, o de ser lembrado e receber a atenção. A programação também contou com música e momentos de conversa e interação. Fazer o bem faz bem, mas faz bem para quem está recebendo, mas também para quem está fazendo. Quando tem um projeto como esse e a gente mobiliza o escritório para vir aqui e ver as necessidades das pessoas, mas não só ver, participar desse projeto que supre as necessidades das pessoas, isso não tem preço. Para os estudantes, a experiência também se transformou em aprendizado. Estar perto dos idosos fez com que eles percebessem que muitas vezes o que uma pessoa mais precisa é simplesmente de alguém disposto a ouvir. Acho que é muito importante a gente dar ouvido às pessoas que têm tantos tempos sem falar o que sente, e a gente vir espalhar amor, o evangelho e falar mais sobre Deus e escutar. E cada encontro trouxe uma nova história. Para os alunos, ouvir essas histórias foi também uma oportunidade de aprender com quem já percorreu uma longa caminhada. Eu acho que é uma forma da gente enxergar o mundo além da nossa casa. Cada idoso tem ali suas experiências de vida, teve seus momentos nessa vida, então cada um tem a sua particularidade, e aprender com eles é algo que eu particularmente acho muito interessante, uma construção mesmo da minha vida, do meu caráter. A emoção também tomou conta de quem participou da ação. As pessoas que tanto fizeram por nós, né? Os idosos que deram a vida, deram o seu tempo, deram o seu financeiro para cuidar ali de cada membro da sua família, então a gente precisa valorizar mais. Para quem acompanha diariamente a rotina dos moradores, iniciativas como essa ajudam a fortalecer vínculos e proporcionar momentos que fazem diferença no cotidiano. Ele se sente amado, gosto de receber visitas, gosto desse tipo de ações com música, e é muito gratificante. A ação faz parte do Quebrando Silêncio, projeto educativo e preventivo que neste ano chama a atenção para os riscos enfrentados pela população idosa. Abandono, negligência, violência e isolamento são situações que podem comprometer a qualidade de vida e a dignidade de quem está na terceira idade. No fim, ficaram os sorrisos, os abraços e uma lição que ultrapassou os muros da instituição. Valorizar a pessoa idosa também é uma forma de protegê-la. Vamos até Mossoró, no Rio Grande do Norte agora. Lá um centro de influência tem mostrado que a fé também se expressa por meio do cuidado e do serviço ao próximo. A iniciativa tem aproximado a igreja da comunidade e levado o evangelho para além das palavras. Olha só. Aproximar pessoas de Cristo vai muito além do púlpito. A missão também acontece por meio do relacionamento, da influência e do cuidado com as pessoas. Foi com o desejo de compartilhar a fé de uma forma mais próxima da comunidade que Frederico Carvalho idealizou o Centro de Influência de Mossoró. O projeto era ter médico, pediatra, psicólogo, psiquiatra, toda essa área da saúde. E assim a gente começou a trabalhar. Além de compartilhar a mensagem do Evangelho por meio da Bíblia, a igreja também abriu as portas para atender às necessidades da comunidade. Os serviços são oferecidos gratuitamente, com o apoio da Federação dos Empreendedores Adventistas, de empreendedores locais e de voluntários que dedicam tempo e talento para servir e fazer a diferença na vida de outras pessoas. É uma maravilha trabalhar com os métodos de Jesus, com os métodos de Cristo, para abençoar as pessoas, primeiramente de forma social, ganhando a confiança dessas pessoas, um amor desinteressado, onde essas pessoas vêm para a igreja, são atendidas e recebem a mensagem do Evangelho. E esse trabalho de acolhimento à comunidade ganhou ainda mais força durante uma programação especial realizada no Teatro Municipal de Mossoró. Além dos momentos de louvor e oração, o evento contou com a participação do pastor Alejandro Bulhon, que apresentou reflexões sobre o tema A Vida Nova Começa com Cristo. Se você ressuscitou em Cristo e quer viver uma vida cristã vitoriosa, pense nas coisas do alto, não pense mais nas coisas da terra. E para 16 pessoas, a programação marcou o início de uma nova caminhada. Eles decidiram entregar a vida a Cristo por meio do batismo.
Mas o encontro não ficou restrito apenas à pregação da palavra. Ele também ajudou a fortalecer o papel humanitário do Centro de Influência junto à comunidade. A programação começou na sexta-feira, após o pôr do sol, e continuou no sábado com sessões pela manhã e à tarde. Cerca de 800 pessoas participaram de cada encontro e foram incentivadas a levar 1 quilo de alimento. No fim dos 2 dias, o resultado também pôde ser medido em solidariedade. 1,5 tonelada de alimentos foi arrecadada para ajudar famílias da comunidade. Enquanto os participantes recebiam alimento espiritual, a mobilização também garantia alimento à mesa de quem mais precisa. E a gente está vendo de verdade, assim, enxergando o Evangelho sendo pregado de forma social. E eu digo muito aqui que tem muito mais Evangelho num pedaço de pão do que às vezes num púlpito. Então é muito importante chegar nessas famílias por essa forma social, utilizando os métodos de Jesus. Hora de ver mais algumas mensagens que chegaram pelo nosso WhatsApp. Se você ainda não mandou a sua boa notícia pra gente, o número está na tela para você participar sempre. De segunda a sexta a gente está por aqui, tá bom? Vem ver comigo. Alza Souza, de Camaçari, na Bahia. Boa noite, Darcy. Um feliz sábado. A boa notícia é que todo sábado eu e meu esposo, Elito, assistimos ao seu programa. Meu esposo ainda não é batizado. Parabéns pelo cenário muito lindo. Vem ver. Um abraço para você e para o seu esposo. Tudo de bom. Obrigada pela companhia de vocês, viu? Terezinha Vieira Leite, de Giruá, Rio Grande do Sul. Feliz sábado, Darcy, a todos. Amei o novo cenário. Oro por você e todos da Rede Novo Tempo. Sou o Anjo da Esperança. Vem ver. Terezinha, obrigada pelas orações. Isso sustenta a gente aqui na missão, viu? Um beijo grande para você. Renata Serafim, de Cosmópolis, São Paulo. Boa noite, Darcy. Amei o novo cenário. Ficou sensacional, lindo. Você é maravilhosa. Obrigada. Que Deus continue abençoando muito o seu ministério, da sua família. Um forte abraço. Feliz sábado. Renata, muito obrigada por esse carinho. Um beijo grande para você, viu? Renata sempre interage comigo no Instagram também. Um abraço para você. Lembrei, viu, de você. Um abraço. E o Revista Novo Tempo tá chegando ao fim, minha gente. Mas a gente se vê de novo na segunda-feira com notícias do Brasil e do mundo às 7 horas da noite em ponto. Eu conto com a sua companhia. Você fica agora com o programa Arena do Futuro. Ótima noite para você e até segunda, se ele quiser. Tchau, tchau.